Olá, seja bem-vindo no ar o GTV Esporte com os seguintes destaques. No futebol suíço Master, vitória no Clássico dá o título do primeiro turno ao Aliança. No futebol amador, goleada diante do CHG deixa o São Lucas em situação privilegiada. Futebol suíço, rodada de surpresas neste domingo. O Ospor se aproveita de derrota do Independente e empate do Vimec e assume a liderança a uma rodada do final do primeiro turno. Futebol de areia, definidos os semifinalistas do campeonato do primeiro semestre. Isso e muito mais a partir de agora, dentro de mais uma edição do GTV Esporte. Começando com o futebol suíço Master, após 11 rodadas, foi definido o grande campeão do primeiro turno. E o título ficou com o Aliança, que venceu o Clássico frente ao SEC. De olho na tela para acompanharmos os resultados da 11ª jornada da fase de classificação. Partidas que aconteceram no conjunto poliesportivo Manuel Gouveia Chagas. O SEAC acabou vencendo o Corinthians por 2-0 com gols de Grilo e Pastor. Guanabara de virada, perdeu para o Ciborgue 2-1, Arizão para o Guanabara e o dono do time do Ciborgue, o próprio Ciborgue, fez os 2 gols da equipe. O Dinos goleou com muita tranquilidade o Palmeiras pelo placar de 7-2, destaque para Valdir Tramontini e Claudinho, cada um com 3 gols. Ismail fechou o placar para a equipe alvirrubra. O Salek passou pelo Real Garcense pelo placar de 2-1, ao passo que o Aliança venceu o SEC no clássico da rodada pelo placar de 3-2. A classificação final ao término do primeiro turno ficou da seguinte forma. Aliança e Salek 26 pontos, porém no saldo de gols o Aliança ficou com o título. Dinos e SEAC com 16, Real Garcense e Guanabara com 15, SEC Ciborgue com 12, o CAF com 10, Corinthians com 4, Palmeiras com apenas 3 pontos ganhos. Rapidamente virando a página, vamos para a primeira rodada do retorno fase de classificação. SEAC e Salek, Clássico, Corinthians e Palmeiras. Qual dos dois vai ficar mais próximo do rebaixamento? Real Garcense e Guanabara, Dinos e SEC, Ciborgue e CAF, folgando na rodada, justamente o campeão do primeiro turno, o Aliança. Estivemos acompanhando os 2 principais jogos do sábado pelo futebol suíço Master. Vamos iniciando com a vitória difícil, diga-se de passagem, do Salek frente ao Real Garcense pelo placar de 2-1. Partida realizada no Nalder Silva Braga, esse é o primeiro gol da equipe do Salek, marcado pelo Tonho, cobrança de falta do Dinho Parreira, que fez o segundo gol. O goleiro Jair rebateu e o Tonho só empurrou para o fundo da rede. Naquele momento, o Salek vencia por 1-0, logo após o Real Garcense empatou com esse que ganhou a bola ali, o Gilmar, e no segundo tempo, como já frisamos, o artilheiro da competição, o Dinho Parreira, acabou marcando o gol que sacramentou o resultado positivo do Salek, que é o atual bicampeão municipal, só que no primeiro turno chegou atrás do Aliança no saldo de gols. A partida foi muito difícil, não foi fácil não para o Salek, que teve um certo domínio territorial, porém o Real Garcense, com a sua leva de jogadores bem experientes, conseguiu criar grandes dificuldades e novamente você vê o gol. Aliás, o primeiro gol, o Jair defende, o Tonho empurra para o fundo da rede, vitória do Salek pelo placar de 2-1 frente ao Real Garcense. E no jogo que decidiu o título do turno, o Aliança acabou passando pelo SEC 3-2, jogo realizado no Heitor Gonçalves. Eis o Nenê Miranda, um dos nomes de destaque da equipe
do Aliança, que é a equipe de uniforme amarelo, o SEC, Serafim Esporte Clube, desperdiçando aí uma boa chance. O Aliança fez 2-0 com 2 gols marcados pelo Patinho. 2-0. Depois o SEC diminuiu com o Emílio cobrando falta. O Barata fez o 3º gol do Aliança quase ao final da partida. O atacante Tita, ex-jogador profissional, acabou descontando para o SEC, que acabou vencendo, acabou sendo derrotado por 3-2. Esse que está com a bola é o Patinho, que fez os 2 primeiros gols da equipe do Aliança, que era a favorita para ficar com o título do primeiro turno, pois daqueles que brigavam, aí você vê quase o Nauzinho, número 8, ali metendo um gol contra, né, para a equipe do Aliança. Como eu estava dizendo, apenas o Aliança dependia de suas próprias forças. Bastaria um resultado positivo sobre o Serafim Esporte Clube. Esse é um lance de falta no segundo tempo, você vai ver o primeiro gol da equipe do SEC, cobrança de falta do Emílio, a bola bateu na trave, entrou, vencendo o goleiro Marcão, e o Aliança, mesmo tendo sofrido esse gol, teve competência, administrou bem a vantagem e ao final os 3-2 valeram o título e o troféu do primeiro turno, que será entregue no sábado, quando do início do retorno fase de classificação. Então, parabéns à equipe do Aliança pela conquista momentânea do primeiro turno da competição nesse ano de 2015. Saindo do futebol suíço master, agora vamos para o campeonato amador. Como já era previsto, 3 jogos apenas foram realizados neste domingo. Vamos conferir os resultados. O CHG acabou sendo derrotado pelo São Lucas pelo placar de 5-2. Esse jogo foi no Toyotão. Lá em Jaffa, Gutierrez 1, Sena 4 e o Sol Nascente vencendo o Manga Rosa por 3-0. Conforme havíamos dito, já eram esperados apenas 3 jogos, pois o Vila Nova acabou passando pela Ferroviária por WO, aquela velha história, a Ferroviária desistiu e tudo mais, ganhou os pontos sem precisar entrar em campo a equipe do Vila Nova. Virando a página, vamos já para a classificação. Resta apenas uma rodada, sendo que para o São Lucas, que é o líder com 13, faltam ainda 2 partidas, pois tem um jogo em atraso contra o Sol Nascente. O CHG vai em segundo com 12, o Sena tem 10, Gutierrez com 7, Sol Nascente e Vila Nova com 6, o Manga Rosa com apenas 4 pontos ganhos. Já a primeira rodada do retorno você pode conferir na tela. Sena e Vila Nova, Sol Nascente e Gutierrez, São Lucas e Manga Rosa. O CHG vai ganhar os pontos da eliminada Ferroviária. Então a situação do Amador é o seguinte: como o CHG ganha os pontos na última rodada da Ferroviária, vai somar mais 3, vai aos 15. Como o CHG vai assumir a liderança, tem que ficar torcendo contra o São Lucas, que joga contra o Manga Rosa, e depois ainda tem aquela partida contra o Sol Nascente. Vencendo um dos 2 jogos ou empatando os 2, o São Lucas será o campeão do primeiro turno do futebol amador. E por falarmos em São Lucas, estivemos acompanhando a partida, uma parte do confronto onde a equipe do técnico Bagaço acabou vencendo o CHG por 5-2 lá no Toyotão. Vamos a algumas imagens. O jogo foi muito tranquilo para a equipe do São Lucas, que dominou a partida, capitaneada pela toda a experiência do atacante Marcinho, que tem se destacado, marcando muitos gols até o momento dentro da fase de classificação do campeonato amador. São Lucas venceu bem, chegou a estar com 4-0 à frente do placar, sofreu 2 gols. O CHG se empolgou por ter diminuído o placar para 4-2, só que o próprio Marcinho, no final, numa jogada em que ele driblou a defesa, driblou o goleiro e entrou com bola e tudo, fechou o placar 5-2. Detalhe que você está vendo aí nas imagens, uma confusão que aconteceu no segundo tempo. Acabaram sendo expulsos um atleta de cada lado aí, tanto da equipe do CHG como também do São Lucas. Ficou aquele
fala para lá, fala para cá, xinga daqui, xinga dali, vou te pegar lá fora e assim por diante, mas tudo serenado depois da expulsão, as equipes retornaram a campo. Vitória do São Lucas, como dissemos, pelo placar de 5-2, o São Lucas é o grande favorito para ficar com o título do primeiro turno. Abrindo espaço para um intervalo, logo após tem muito mais futebol para você. Agora o futebol suíço, que teve a penúltima rodada do primeiro turno neste domingo, com resultados surpreendentes, goleadas e um novo líder, os Pior. De olho na tela, conferindo os resultados. O Dinos, com um gol do Lindomar, venceu o Independente pelo placar de 1-0, praticamente tirando o Verde-Limão da briga pelo título do primeiro turno. Ainda apenas chances matemáticas para o time do técnico Enio Aguiar. Vimec Juventude 2-2, o Vagão venceu o Cosminho 3-2, foi uma surpresa, apesar da má fase do Cosminho. Salgueiro goleando o Leves 4-2, o Frei Aurélio passando fácil pelo Paulista 3-0, mais uma surpresa, São Lucas e Amigos 1-1, São Lucas saiu na frente, sofreu a igualdade na etapa complementar e a Lanchonete perdendo para o novo líder, os Pior, pelo placar de 3-1. Vamos aproveitando e já chamando a classificação do campeonato, os Pior 29 pontos. O Vimec tem 28, Independente com 26, o Dinos, agora ao lado do Leves, com 23, São Lucas 21, Juventude 19, Amigos com 13, Frei Aurélio 10, Salgueiro e Lanchonete com 9, Paulista e Vagão com 7 e na lanterna, o time mais tradicional do futebol suíço-garcense, o Cosminho, com apenas 6 pontos. A última rodada, que vai acontecer no domingo, reserva o grande clássico, que praticamente vai definir o primeiro turno, os Pior e Independente. Ainda vamos ter Paulista e Lanchonete, Vagão e Dinos, Vimec e Frei Aurélio, outra partida muito interessante e importante. Salgueiro e Cosminho, São Lucas e Juventude, Amigos enfrentando o Leves. Entre os bons jogos que foram realizados neste domingo, o clássico entre Dinos e Independente. Com um gol do Lindomar, o Dinos acabou vencendo 1-0 e deixando o Verde-Limão longe da conquista do troféu do primeiro turno. Partida realizada no Heitor Gonçalves. Jogo difícil, o Dinos com a tradição de sempre complicar para um Independente. Normalmente a equipe do presidente Zumbé tem muito, mas muito trabalho para conseguir resultados positivos ante o Alvirrubro, e você vê nesse momento já estava 1-0 para a equipe do Dinos, o Independente pressionando, o Independente dominando as ações territorialmente, e esse é um lance bizarro, esse é o Romualdo, ele perde a bola. Olha só o que ele vai fazer agora. Olha o que ele faz. Acerta o próprio companheiro que sai contundido. Olha lá, vai pedir desculpa para o companheiro. Lance bizarro, bizonho do zagueiro da equipe do Dinos. Olha lá, teve que sair carregado pelos massagistas da equipe. O Dinos tem 2, o Zé Becão e o Celso Formigão. Notícias dão conta que o Fabinho teve que ir até ser medicado na UPA, de tão forte que foi a entrada do Romualdo. Mas ao final, vitória da equipe alvirrubra 1-0, gol do Lindomar. E nós estivemos conversando com o personagem do jogo, o próprio Romualdo. Ele nos pediu para não perguntar nada sobre esse lance aí. Aliás, não vai precisar nada para ele ser cornetado durante a semana depois dessa, né? Mas vamos então à entrevista com o Romualdo, que nos fala como foi o jogo, o que o Dinos precisou fazer para derrotar o Independente e se o placar foi justo. Nosso time hoje entrou focado, com a marcação forte em cima deles, sabe que o time deles toca muito bem a bola.
E a gente entrou focado, marcação forte em cima dele, marcamos eles lá na frente para deixar ele jogar. E isso foi o fator principal nosso, a marcação. Considero justo porque a gente tava jogando bem. No finalzinho que eles pressionou a gente, tiveram chance de gol sim, uma bola na trave. Mas o que prevaleceu foi nossa vontade. Mas o resultado para mim foi justo, sim. Mais outra partida foi acompanhada pela equipe GTV Sport neste domingo. Resultado surpreendente. Uma ótima vitória do Salgueiro frente ao bom time do Leves pelo placar de 4-2. Foi no campo logo ao lado, no Martim Carvalho. O Leves é o time de amarelo, ainda reunia chances matemáticas, apenas matemáticas, para ficar com o título do primeiro turno e encontrou muita dificuldade frente ao Salgueiro, que jogou com muita determinação. Esse é o Xoxo, que tem o preparo físico como a sua principal virtude. Aí até para cair ele demorou nesse lance aí. E o Leves estava pressionando o goleiro Tonho Lopes, fez uma ótima defesa, novamente o Xoxo tentando e novamente caindo, né? Esse é o terceiro gol do Salgueiro, felicidade do goleiro Digão, que tem substituído não. Entrou com bola e tudo, um frangaço. Gol do Salgueiro nesse momento, 3-1 para a equipe daquele bairro que foi a 9 pontos. Era para estar aí praticamente com 15 pontos se não tivesse perdido 6 pontos de uma forma tão besta como foi na derrota para o Frei Aurélio. E aí mais um gol do Salgueiro, bola desviou na defesa, 4-2. Na sequência o Leves foi para o ataque, Tonho Lopes defendeu, a bola bateu na trave, o Xoxo caiu de novo e o jogo terminou com a vitória da equipe do Salgueiro 4-2 frente ao Leves. Logo depois da partida, 2 personagens estiveram falando aos microfones do GTV Sport. Inicialmente o Eduardo, do Leves, que confirma que foi uma surpresa essa derrota para o Salgueiro. E depois o dirigente da equipe do time vencedor, o Roberto. Vamos acompanhar. Pelo que nós estávamos apresentando foi, né, Marcos? Nós jogamos futebol, criamos, tivemos 4, 5 chances aí e não entrou. Infelizmente, foi surpresa sim, para nós foi. A gente estava em cima dos caras, tentando, vai 1, 2, 3, 4, nada. Aí no contra-ataque, 2 infelicidades, 2 gols contra, uma bola de rebote lá. E aí os caras fez 4, acho que foi 4-2, né? A gente não conseguiu tirar. Mas o time tá de parabéns, né? Correu, batalhou, estamos no caminho certo. Olha, é o seguinte, nós estamos com 6 pontos hoje, graças a Deus vencemos esse jogo, né? Fizemos 9 pontos, esperamos que domingo que vem a gente vence de novo, vence o Cosminho, para esse primeiro turno, né? Para o segundo turno, vamos ver se a gente melhora até mais. O time agora começou a dar uma melhorada, tá indo bem, tá de parabéns, o time de Salgueiro. Olha, é o seguinte, igual a gente fizemos uma reunião com o jogador, a gente estava aí perdendo vários jogos aí, levamos umas piores aos domingos passados aí. Então eu fiz reunião com os caras, falou, a gente vai ter de melhorar e graças a Deus conseguimos hoje essa vitória. Momento de mais um intervalo. Logo após, tem destaque ainda do futebol suíço e muito mais para você em instantes. O Vimec, até esta rodada do futebol suíço, era o líder e grande favorito para a conquista do primeiro turno. Dependia de suas próprias forças. Porém, em seu caminho estava o Juventude. Jogo realizado no Heitor Gonçalves, partida de fundo, né? O Vimec, que é esse time de camisa amarela, chegou a estar vencendo por 2-0. Esse é o primeiro gol marcado pelo Teia. O próprio Teia, no segundo tempo, fez 2-0 para a equipe de Vila Manolo. Só que aí começou uma reação incrível do Juventude, através do Edinho, que fez o primeiro gol, e quase no final o Maurinho acabou empatando na cobrança de uma falta. E olha só, você está acompanhando aí como a equipe do Vimec perdeu chances quando estava vencendo pelo placar de 2-0. O goleiro Claudinho fez uma defesa incrível no chute do atacante Filé, o Digão chutando para fora na saída do goleiro Claudinho,
e de tanto perder gol valeu aquela máxima, né? Quem não faz, toma. E aí a equipe do Juventude acabou conquistando um bom resultado, uma sequência de resultados positivos para a equipe do técnico Toninho Fialho. E começamos conversando com o zagueirão do Juventude, um dos destaques da equipe, fala bem no microfone, hein? O Edinho. E logo após, o Teia, atacante do Vimec, que saiu de cabeça baixa, saiu bastante irritado, porque não adiantou nada fazer os 2 gols, a equipe acabou cedendo a igualdade. O Teia foi rápido, direto, reto e objetivo. Não quis falar muito não, mas ele falou muito bem como que foi o jogo. Então vamos acompanhar mais estes 2 personagens. Um jogo difícil. Eu acho que a virtude do Juventude ultimamente tem sido a persistência, né? A garra, a vontade desse pessoal. Você vê que hoje a gente tem 4, 5 jogadores ou machucados ou trabalhando e fomos buscar um resultado difícil perante um time que está aí postulando o título do primeiro turno. Muito difícil, então acho que a garra, a vontade desse pessoal, o time está bem unido, tá gostoso de jogar aqui, tá limitado, mas é isso aí, vamos para cima de qualquer jeito. A gente estava tentando acertar, né? Peças novas chegaram, então até o Toninho adequar o pessoal, ajustar o time, ficou um pouco difícil, mas você vê que agora cada um já está se achando em campo, já está mais colaborativo, com a bola no pé, todo mundo se ajudando, então foi só o decorrer do tempo mesmo para ajustar o time. O nosso time recuou demais, tá? Ganhamos 2-0. Só que aí o time recuou, tomou o primeiro gol, depois numa falta, ninguém fez na bola, tomou o segundo. É a ansiedade de fazer o terceiro gol logo, não fez, depois tomou o empate. Agora o destaque fica para o futebol de areia, mais uma competição que viveu momentos decisivos neste domingo com a realização das quartas de finais. Vamos aos resultados. Todas as equipes que jogavam pelo empate se classificaram. Ferroviária e São Lucas 1-1, Ferroviária saiu perdendo, São Lucas fez com o Cancão e a Ferroviária empatou com o Deivão. Esse jogo será destaque na edição de quarta-feira do GTV Esporte. O Real Vila passou pelo RC Metal por 2-1, Sai de Baixo 2, os Cannabis 0 e o Casinha de Lata batendo o Barsudã pelo placar de 1-0. As semifinais ficaram assim definidas. No domingo, 8 horas, Real Vila e Sai de Baixo, às 9h20, Ferroviária e Casinha de Lata. É importante informarmos que partidas únicas, hein? Sem vantagem alguma. Em caso de empate, prorrogação e, se necessário, cobrança de penalidades máximas 3 alternadas até que se conheça o classificado ou os classificados à grande decisão. Agora o destaque fica para a Copa de Futsal Garcense. Teremos aí durante a semana a realização da 10ª rodada, fase de classificação. De olho na tela para conferir a programação de jogos que vão ser realizados a partir desta terça-feira. Às 19h30, os Piori e Tateno. Às 20h10, Manolos Futsal e Jafa Futsal. Às 20h50, os Come Quieto e a AFB. Na quarta-feira, dia 24, dia de São João, 19h30, Vila Nova e EFAF, 20h10, Barcelona e Quitanda Douglinhas, 20h50, RC Metal e os Febre de Bola, quinta-feira, 19h30, UFC e Ferroviária, 20h10, Carrossel Real Bate-Bola, 20h50, SEC e ex-colegas vai folgar o Casinha de Lata. E justamente vai fechar a rodada quem ocupa a liderança, o SEC, Serafim Esporte Clube, que tem 21 pontos. Os Come Quieto e os Febre de Bola têm 20, Ferroviária e Jafa Futsal com 19, RC Metal com 18, Carrossel 15, os Pior e Casinha de Lata 14. Virando a página, tem o AFB com 13, Vila Nova 12, Escolegas e Tateno com 10, Quitanda Douglinhas com 7, Manolos Futsal e Real Bate-Bola com 6, EFAF 5, UFC 4 e o Barcelona, que ainda não ganhou pontos. É o final de mais uma edição do GTV Esporte. A gente volta na quarta-feira com mais destaques para você dentro de nossa programação. A todos um grande abraço e até a próxima.